Olá, meus queridos e minhas queridas, bom dia e uma excelente segunda-feira. Que Deus nos abençoe, que essa semana seja a melhor semana da sua vida, né? Estamos aí caminhando para a terceira semana da Quaresma, né? E que esse momento possa significar muito para a nossa vida. É um momento que repete para que a gente muda padrões e hábitos. Ontem foi o Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres para cada uma de vocês. Mas que esse dia se repita todos os dias, que a gente possa se unir e ninguém soltar a mão de ninguém. Na época da ditadura, os universitários foi o que eles precisou fazer para que não desaparecesse mais alunos e alunas e aparecesse mortos ou nunca aparecesse, né? Que tem corpo que até hoje ninguém sabe para onde foi parar. E eles fizeram uma campanha, que é ninguém solta a mão de ninguém. E nós mulheres no Brasil precisamos fazer isso. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de uma mulher, independente de quem ela é, independente de onde ela está, ninguém solte a mão. Porque enquanto a gente tiver com aqueles ditados que estão falidos, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, eu não vou meter em briga com ninguém, a gente está deixando uma mulher morrer. E isso está ficando muito grave no nosso Brasil. Então, ontem, na live, eu fiz acende uma luz para uma mulher, né? Por que eu acender luz? Porque a gente precisa de direção. A gente precisa de uma luz no fim do túnel, para que a gente possa nos direcionar. E às vezes você é essa luz para outra mulher. Quando você mostra a forma como você vive bem, o respeito que você tem pelos homens que estão à sua volta. Isso é um grande exemplo. E mostra para a mulher que ser maltratada não é normal. Não é o certo. É muito triste quando a gente abre as redes sociais e vê uma mulher, uma criança morrer. Em qualquer sentido. Hoje mesmo, abri o Facebook e estava lá de uma criança que estava desaparecida, a mãe louca procurando, mas na verdade ela tinha ido passar o final de semana com o pai e desapareceu. E a mãe louca, a família louca procurando, só que ela estava na casa do pai o tempo todo, sendo maltratada pela madrasta. Estava morta já, mas estava amarrada, cabelos cortados, 13 anos. E isso vem acontecendo com uma frequência exagerada. E quando isso acontece, é para a gente mudar hábito, é porque ainda tem coisa na nossa sociedade que a gente precisa curar e se libertar. A gente ainda está jogando pedra em quem não merece. E na Quaresma é uma exigência a gente olhar para o outro. E o outro, para nós, é a outra mulher, em todos os sentidos. A gente sabe que nós mulheres não somos fáceis, né? Mas ninguém merece morrer. Portanto, o tema das diretas já dos jovens ainda vale para nós. Ninguém solta a mão de ninguém, de nenhuma mulher. Ninguém solta a mão de uma mulher. Ninguém permite que isso aconteça do seu lado, com seus vizinhos, com pessoas que você conhece. Oriente, reze. Todos os dias, reze uma Ave Maria para uma mulher que está numa situação dessa. Se você não tem o que fazer, reze. Mas não permita que isso aconteça. A gente precisa mudar urgente esse cenário. Aliás, a mulher é aquela que produz vida na humanidade. E se ela falta, a humanidade se torna muito racional. A mulher é a paixão, é a compaixão, é a misericórdia. E se essas mulheres faltam, acaba-se a humanidade. Porque os homens são extremamente irracionais. Portanto, salvemos sim a mulher. Às vezes a gente se preocupa tanto com outras coisas,
com outras causas, não que sejam menos necessárias, são necessárias. Mas a gente precisa olhar para isso urgentemente, porque está saindo do controle, está saindo do normal toda essa situação, apesar de nunca ter sido normal, mas está exagerando. Então que nessa semana, que ainda é o Dia das Mulheres, a gente possa olhar para tudo isso com olhos novos e mudar esse cenário, né? Mudar esse cenário, segurar na mão de uma dessas mulheres. Tati, eu não conheço mulher nenhuma que passa por isso, graças a Deus, porque eu conheço um monte. Eu acho que é muito difícil a gente não conhecer. Mas se você não conhece, sintoniza com uma mulher, porque a energia conta muito, e reze por ela. Eu lembro muito de uma história que eu já até contei para vocês, de uma boliviana venezuelana, é uma venezuelana, que ela escreveu o livro dela, ela é uma advogada, e uma vez ela foi atingida por um raio, e o raio passou por dentro dela, queimando todos os órgãos dela. E a pessoa que estava com ela era um jovem, acho que era sobrinho dela, morreu na hora, e ela foi para o hospital. E entre a vida e a morte, ela passeou no mundo espiritual, e o livro é sobre isso. Como que fala? A experiência pós-morte, assim, dela. E aí ela passeando no mundo espiritual, né? Chegou um momento que o espírito que estava conduzindo ela, mostrando a vida dela, enfim, falou para ela, agora está na hora de você voltar. Ela falou, mas como assim? Ele falou assim, você ainda tem grandes testemunhos para dar na Terra. Aí ela falou assim, nossa, então eu vou conseguir me recuperar? Ele falou, sim, você vai conseguir se recuperar, mas graças a uma oração de um desconhecido. Ela falou, como assim? Meus familiares não rezaram? Assim, não rezou, torcer, mas todo mundo achou que você ia morrer. Mas tem um desconhecido que viu a sua reportagem na televisão e ele começou a rezar para você, pedindo para Deus fazer o que é melhor para você. E é por isso que você teve essa segunda chance. E ela acordou sabendo de tudo e escreveu um lindo livro. Eu nunca esqueci essa história por causa disso. A importância da nossa oração para o outro. Como é grande. A importância da oração que você faz para alguém que nem você conhece. O fato de você parar um minuto e dizer, Senhor, olhar para todas as mulheres que sofrem esse dia, todas as mulheres que estão marcadas pela morte, Senhor, tenha piedade de cada uma delas e peça a tua proteção por cada uma delas. Muda cenário, muda vida. E essa situação desse livro me marcou muito quando eu li, porque quando eu era interna, a gente era criança, as irmãs sempre falavam para nós assim, rezemos, porque a oração da criança alcança os céus. E a gente reza para as pessoas que a gente não conhece, porque é uma oração ainda mais pura. Ali não existe intenção própria, só a intenção do outro. E é real isso. Ali, quando você pede para uma mulher que você nem conhece, você está colocando a intenção total por aquela mulher, por aquela criança. E a gente precisa fazer isso. Isso é ninguém soltar a mão de ninguém. E nós precisamos disso, urgentemente. Nenhuma mulher solta a mão da outra mulher. Que Deus nos abençoe. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. E que Deus esteja conosco. Até a próxima.